Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Vereador parabeniza secretária de qualificação profissional. Mais uma vez, o governo, por toda essa sensibilidade que o governo vem tendo em deixar a nossa cidade pronta para as oportunidades, e foi por isso que a gente fez essa indicação. Obrigado, presidente. Vereadora pede melhorias para os servidores públicos. E eu entendo que precisa sim da colaboração, da visão dos servidores, mas a gente, enquanto servidor do município, sabe o quanto é importante fazer com que o servidor seja cuidado. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. E na sessão desta quarta-feira, dia 16 de abril, o vereador Denis Madureira destacou as ações realizadas pela Secretaria de Qualificação Profissional, parabenizando a secretária pelas iniciativas realizadas na pasta. Outro ponto abordado pelo vereador foi a forte chuva ocorrida na última semana, ocasião onde ele elogiou as medidas adotadas pelo prefeito Elbert Rezende. Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste pelas mídias sociais, público aqui presente. Presidente, gostaria de hoje usar meu tempo para falar de 3 pontos que aconteceram, se não me foge a memória, 2 semanas atrás. Primeiro, falar sobre o processo de inscrição que aconteceu do curso TERILT. Ontem, o vereador Michel fez uma fala aqui. No período que eu fiquei à frente da Secretaria de Qualificação Profissional, a oportunidade essa que o prefeito Elbert Rezende me deu, a gente teve muitos desafios e o grande gargalo das inscrições era a questão das filas, era a questão das pessoas que vinham de fora, com todo respeito aos municípios circunvizinhos da nossa cidade. Eu acho que todos os municípios, vereador Cezinha, têm seus orçamentos, então que os municípios investam nas suas cidades. Assim como o prefeito Elbert Rezende tem investiu no período que eu fiquei à frente da secretaria e hoje continua investindo na Secretaria de Qualificação Profissional. A gente sempre se deparava com essa questão das pessoas virem de fora, ônibus e mais ônibus, chegando na nossa cidade e tirando a oportunidade dos nossos munícipes. E, para a grata surpresa nossa, eu acompanhei essa inscrição agora presencialmente. A secretaria fez um processo, segundo eles me passaram, e quase, Leandra, quase 400 pessoas vieram de longe, gastaram suas passagens, vereador Amaro, e ficaram de fora, com comprovante de residência falsificado, com declaração falsificada. É quase que inadmissível numa casa, num apartamento do MRV ali, morar 70 pessoas, vereadora. Então, assim, era uma declaração e 70 pessoas morando. Então, quero parabenizar o governo pela essa sensibilidade. O prefeito Elbert, na minha época, cobrava muito, acredito que ele continue cobrando, porque essas oportunidades que o município vem gerando tem que ficar aqui. São os nossos munícipes que têm que ficar prontos para as oportunidades que o município vem gerando. Então, quero parabenizar toda a Secretaria de Qualificação Profissional, a secretária Rebeca, o prefeito Elbert, que tem dado todo o suporte, deu comigo, acredito que continua dando. Então, é um governo que está entrando para a história da nossa cidade, no que se refere à qualificação profissional, no que se refere ao desenvolvimento da nossa cidade. E aí, eu quero falar um pouquinho também, porque semana passada, na quinta-feira, se não me foge a memória, a gente teve uma chuva que eu acho que, no tempo que eu tenho de Macaé, eu nunca vi. Né? Eu fiquei preso ali na altura da Ayrton Senna ali, tive que colocar meu carro, subir o meu carro ali. E aí, vereador Cezinha, eu vi muita gente criticando nas redes sociais, falando, porque a cidade continua alagando, que a cidade continua enchendo, e eu queria pedir um pouquinho de sensibilidade da população, porque eu vi alguns vídeos também, vereador Tico, defendendo. O Elbert fez obras aqui na nossa cidade que nunca prefeito nenhum fez, nenhum prefeito, nem o anterior ao Elbert, nem os outros, ninguém. Porque, como dizem, fazer obra debaixo do chão, ninguém quer fazer obra para o povo ver. E aí, eu deixei meu carro ali, Alan, 8h30 da noite. Eu fui para minha casa andando. 9h30 eu voltei
e desci com o meu carro e fui embora para casa porque não tinha mais água. Então, eu quero parabenizar o governo, o secretário de Obras, Felipe, o secretário de Infraestrutura, Santiago, porque as bombas estão surtindo, pelo menos aqui na cidade, vereador Tico, muito efeito. E acaba que assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, vereador Luciano, porque foi uma chuva atípica, a gente nunca viu, foi um volume... Dou uma parte. Importante, Vossa Excelência, citar isso, porque a gente acompanhou um processo diferente na cidade de Macaé, vereador Denis. Raramente um prefeito, Leomar, ele continua a obra de um outro prefeito. E isso é de uma limitação, quando você não... Simplesmente para não dar o crédito para o outro prefeito. O Elbert usou aquele projeto de mais de 400 milhões de reais e continuou uma obra que passou por 2 prefeitos, vereador Alain. E essa obra, como o vereador muito bem colocou, ela não terminou. Ela ainda tem um pequeno gargalo compreendido ali do alargamento, que é 2 vezes, 3 vezes o nosso tamanho, mais ou menos, a galeria, que compreende, vereador Denis, entre ali a Conde Araruama e a Tele Barreto. Imagina quando finalizar esse alargamento, o quanto vai ser possível drenar a água mais rápido desses 11 bairros. Então, eu queria corroborar com a fala do senhor e também parabenizar a gestão do prefeito, que teve a feliz inteligência de finalizar o maior projeto de macro-drenagem do interior do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Nada. E, assim, o vereador Chico até me ajudou aqui, foram 117 milímetros em menos de 1 hora. É muita água, gente. Então, eu acho que tem muita coisa a se fazer. Claro, vai ter sempre, você administrar uma cidade, sempre você vai resolver um problema, vai aparecer outro, você vai resolver esse problema, vai aparecer outro, só que acho que a gente tem que dar um mérito para o prefeito, porque aí se eu for pegar para falar aqui, a gente vai falar de ginásio poliesportivo, que ele pegou fechado, entregou, ele pegou o estádio sucateado, entregou, ele pegou o centro de convenções, entregou, ele pegou o parque de exposição, que estava fechado há muito tempo, não acontecia a exposição na nossa cidade, ele voltou com a exposição. Então, eu acho até que o prefeito Elbert ele cresceu e subiu muito o sarrafo. Vai ter uma responsabilidade muito grande o próximo prefeito dessa cidade, porque para você conseguir dar continuidade, eu acho que quando ele terminar os 4 anos, ele vai fazer tudo que a cidade precisa fazer. E eu acho que o próximo prefeito só vai administrar a cidade, não vai fazer mais nada. Então, assim, parabenizar todo o governo do prefeito Elbert, que eu tive a oportunidade de fazer parte. Então, assim, parabenizar. Queria também falar, presidente, sobre as indicações que eu fiz no dia de ontem, e foi lida também no dia de hoje. Eu acompanhei um projeto chamado PGM. Esse projeto ele foi criado pelo ex-governador, né, Eduardo Campos. Foi em 2011, Cezinha, que esse projeto foi criado, e eu me lembro de uma entrevista que ele deu na TV SBT, que ele disse que ele foi questionado pelo tamanho do custo. É um projeto onde jovens, ele pegava os adolescentes, os jovens que terminavam o ensino médio, e ele mandava para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de 1 ano. E aí ele foi questionado porque isso custava aos cofres públicos 5 milhões. E ele disse que não era apenas jovens que ele estava mandando estudar nos Estados Unidos. Ele estava, na verdade, tirando, era uma média de... mil jovens, mais ou menos, 2.000 jovens, não me foge a memória agora a quantidade de jovens que ele mandava anualmente. Ele falou que ele tinha uma certeza que esses jovens, eles não iam fazer parte do poder paralelo. Esses jovens, eles teriam um futuro diferente dos demais. Então, eu confesso que quando eu assumi a Secretaria de Qualificação Profissional, eu assumi sabendo o tamanho do desafio, só que eu não entendia o tamanho da responsabilidade que me foi confiado. E hoje, vereador Alain, eu passo por algumas situações, às vezes, algumas situações que eu estou na rua, ano passado, retrasado, eu estava fazendo compra com minha esposa, com minha família, e um senhor me parou, e ele me fez a pergunta, vereador Tico. Ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu confesso que eu não fiquei assim meio... A gente que é político e pensa logo, será que alguém tratou alguma coisa, falou alguma coisa? Eu falei, pode, dei um abraço nele, mas a gente fica sempre...
ressabiado, né? Aí dei um abraço nele, ele foi e falou assim, eu queria te apresentar a minha família. E ele apresentou a família, o esposo dele, e ele falou assim, eu quero te agradecer, porque há 10 anos eu trabalhava para comer. E eu não tinha oportunidade, eu tinha que escolher, ou alimento os meus filhos, ou eu faço a minha reciclagem no meu curso de solda. E, na verdade, faltava reciclagem do curso de solda, Michel, e o curso de salvatagem Hilt. Na época era o Hilt. E você me deu essa oportunidade. E hoje, pela primeira vez, depois de 10 anos, eu não estou comprando cesta básica. Eu estou fazendo compra para minha casa. Então, a gente, às vezes, não tem noção. E aí, o vereador Tico, no período que eu estava à frente da secretaria, ele foi lá e me cobrou muitas vezes, Dani, a gente precisa tirar, eu sei que a gente já tem uma unidade aqui no centro, mas a gente precisa entrar nas periferias, a gente precisa entrar nas comunidades, e foi por isso que eu fiz essas indicações, porque eu entendo que tem muitas pessoas que elas podem sair de casa, pegar um ônibus, ir lá no centro, fazer uma inscrição, e quem não consegue? Então, pensando nisso, pensando na continuidade desse trabalho, eu fiz essa indicação, porque eu entendo que a Secretaria de Qualificação Profissional ela pode, sim, sair do centro e entrar dentro dos bairros e dar essa oportunidade para quem hoje ainda não consegue sair do seu bairro para ir no centro da cidade fazer inscrição. Então, quero agradecer mais uma vez o governo por toda essa sensibilidade que o governo vem tendo em deixar a nossa cidade pronta para as oportunidades, e foi por isso que a gente fez essa indicação. Obrigado, presidente. Vereadora Leandra Lopes também contribuiu para a discussão, destacando sua experiência anterior como secretária de Qualificação Profissional. Durante a fala, ela enfatizou a importância de valorizar os profissionais que atuam em Macaé, ressaltando que essa valorização é essencial para proporcionar aos moradores mais dignidade por meio de empregos de qualidade. Eu fico tentando, né? Vocês levantam, porque quando fala de qualificação e educação, a gente já fica pensando assim, eu passei por lá. Eu fui secretária de Qualificação Profissional e lembro muito dessa secretaria criada, Denis, e eu acho que você conduziu ela muito bem. Ela foi criada desde 2008, 2007, mais ou menos, por Riverton Mussi. Junto com a época, foi o CETEP, era Centro de Qualificação Profissional, né? E de tecnológico. Inclusive, tem até um requerimento hoje, acho que de Liomar, uma indicação, mas a Secretaria de Qualificação era a Secretaria de Tecnologia. E ela falava exatamente isso, qualificar profissional, qualificar jovens, adultos, para que eles vão para o mercado de trabalho. Essa é a fundamentação. E o Pronatec veio para isso, para contribuir. Agora, eu vejo a inviabilidade, muitas das vezes, que as certificações é o que atrapalha vir entrar para o mercado de trabalho. Mas as certificações são exigências que é colocada nos seus contratos. Mas isso não tira os méritos da gente precisar qualificar enquanto município. Porque se está cobrando, ele precisa entrar no mercado. Então, a gente precisa fazer a qualificação. Então, muito parabéns, Denis, por inovar e levar essas certificações na qualificação profissional, porque a gente sabe da dificuldade que se tem desse trabalhador conseguir as certificações, porque ele não consegue. A dificuldade, quando o município oferta para ele a possibilidade, facilita ele entrar no mercado de trabalho, que eu acho que é essa dificuldade que a gente mais tem, é de fazer com que essas pessoas tenham acesso às certificações exigidas para que ele tenha a possibilidade de arrumar emprego. E eu também entendo, sabe, eu sempre questionei isso também, acho que tem aqueles cursos Irata, da empresa, que também é uma empresa, certificação várias certificações que eles são exigidas, que são cursos, às vezes, de pelo menos 10 horas, 5 horas, 6 horas, mas são exigidas e obrigatórias para poder entrar nesse mercado de trabalho para embarcar. Mas eu fico feliz quando eu vejo um município que ele está preocupado, pensando nesse trabalhador para entrar no mercado de trabalho. E o CETEP ele veio fazendo isso durante todos esses anos. Foram mais de 25 mil pessoas dentro desse município. Agora, a gente sabe, sim, que muitos vizinhos vêm para cá para estudar, porque realmente não é ofertado em lugar nenhum. E Macaé está ofertando para todo mundo. Fica muito difícil você também dizer para o cidadão que ele não pode se inscrever quando ele aparece com um documento que mora em Macaé. E, às vezes, a gente tira o filtro. Acontece isso com o SUS. Quantas pessoas vêm aqui, é usuário do hospital, e vem com atendimento hospitalar aqui porque traz e falsifica? Então, assim, infelizmente, a gente não tem como peneirar.
Mas fica aí também, né, Amaro, essa questão da legalidade, a questão do princípio que as pessoas também pensam do caratismo dela de sair da sua cidade para ser atendido aqui e vai burlar o sistema para poder conseguir uma chance de tentar fazer, seja ela um curso ou um atendimento médico, porque os municípios e os prefeitos vizinhos não fazem o seu papel. E é que, graças a Deus, o prefeito tem feito dele e trazendo todo mundo para cá porque os seus prefeitos não estão fazendo. Eu acho que isso aí é um questionamento que a gente tem que fazer para talvez os 5.570 municípios do Brasil, que seus prefeitos trabalhem para o seu município e faça para o seu município, porque cada um precisa fazer o seu trabalho para que garanta também o cidadão da sua cidade. Obrigada, presidente. Outro destaque da vereadora foi a importância das ações voltadas para os jovens aprendizes no município, ressaltando a necessidade de criar mais oportunidades no mercado de trabalho para essa parcela da população. A vereadora também abordou a questão da insalubridade enfrentada pelos servidores municipais, destacando a urgência de medidas que garantam melhores condições de trabalho e cuidados adequados. A discussão contou com as contribuições dos vereadores Ricardo Salgado e doutora Mayara Rezende, que reforçaram a relevância do tema apresentado. Acabamos de falar sobre isso, né, Denis? Falando sobre a questão do aprendiz, a questão da possibilidade da gente falar das pessoas que estão nesse processo de aprendizagem, acabam de entrar para o mercado de trabalho e às vezes não têm oportunidade. Então eu fiz nesse requerimento uma solicitação ao município para que faça a fiscalização e saber qual é o percentual que está sendo contratado de aprendiz. Existe uma lei estabelecida que ela fala na 14.133/2021 que as empresas que são prestadoras de serviço do município têm que cumprir com a cota. A gente está sendo fiscalizado? Como é que vai fazer isso? Cadê esses aprendizes que podem ser contratados pelo município nas suas terceirizadas também? Então, essa lei do aprendiz, ela é importante a gente falar sobre isso. Estou falando de duas instituições que atuam no município que eu tenho conhecimento, que é o CIEE, a gente tem aí o Viva Lagos. São instituições que fazem o ingresso desses jovens dentro do mercado de trabalho. Eu acho, Edson, que você poderia colaborar muito com a gente, porque você também é lutador dessa causa, de como é importante a gente buscar essa fiscalização para que esses aprendizes entram realmente na administração pública. Isso vai desafogar e talvez abrir portas para que eles entrem no mercado de trabalho, que a gente sabe, quando entra num curso de qualificação, lota de gente querendo o primeiro emprego, mas ele não tem nem oportunidade, porque não abre emprego para ele. E a gente precisa levantar essa bandeira, acho que é uma bandeira de toda a casa, não é a bandeira de A, de B e de C, somos de todos nós que pensamos na juventude do município que precisa entrar para o mercado de trabalho. E o outro requerimento que eu fiz é a respeito da insalubridade. Você trouxe aqui uma moção de aplausos para a Ari, mas eu também faço algumas críticas, que ele precisaria fazer um olhar para outros servidores também do município, que precisa, às vezes, muitas das vezes, esquecido. E eu entendo que precisa, sim, da colaboração, da visão dos servidores, mas a gente, enquanto servidor do município, sabe o quanto é importante fazer com que o servidor seja cuidado. E está falando da insalubridade, é o cuidado desse servidor que está trabalhando exposto. Muitas das vezes, há questões insalubres e ele não é reconhecido que isso precisa ser visto. A gente está falando de arquivo, a gente está falando de museu, a gente está falando de espaços que realmente precisa ser visto, que assim como o hospital, né, tem a insalubridade, assim como outros lugares, insalubre precisa ter o reconhecimento e o recebimento por essa função. E eu deixo aqui o meu apelo, Luciano, para que a gente fale realmente com o Ari, que é o secretário de Recursos Humanos, até porque eu tenho várias pautas para tratar com ele, gostaria muito de tratar com ele depois, eu vou pedir a você, Cezinha, que faça essa interlocução com ele, porque a gente precisa falar de servidor. E eu falo isso porque eu fui secretária e tive muitas dificuldades de falar. Houve a convocação agora do concurso público, mas a gente ainda falta muita coisa para o servidor público no município. A gente precisa reconhecer que se a gente precisa cuidar da cidade, quem cuida da cidade é o servidor público. Então, a gente precisa cuidar deles. Deixo aqui minha solicitação, Cezinha, para que você faça essa interlocução com o secretário, mas que a gente pense, enquanto cidade, enquanto legislativo, que a gente precisa de cuidar de quem realmente vai fazer a diferença na cidade. Obrigada. Leandro, eu já estava olhando para você, já estava babando, assim, né? Você já sabe. Quando fala de servidor, eu não posso deixar de falar e eu concordo em gênero, número e grau do que você falou em relação ao apelo, principalmente na insalubridade, mas não só na insalubridade. A casa tem que ter uma responsabilidade muito grande para discutir os benefícios do servidor. A gente tem que entender
que com certeza tem alguns benefícios que não estão enquadrados na função daquele servidor. Mas a gente tem que entender também que tem benefícios que, ainda que não estão enquadrados, aquele servidor adquiriu o direito daquilo ali. Estou falando de produtividade fiscal, estou falando de insalubridade, estou falando de uma série de benefícios que, quando a gente vai para uma discussão mais franca e coerente, fica uma zona cinzenta, onde não explica direito por que não pode dar esse benefício para o servidor A, mas dá para o servidor B. E eu não estou falando em equiparação de produtividade, porque isso é uma outra discussão que ainda está nessa semântica. Porém, os servidores já estão sofrendo demais e é ele que faz a máquina girar. Então eu acho que essa casa, assim como o prefeito está sensível, a gente realmente tem que ter uma conversa mais franca com o secretário de RH para entender exatamente qual o direcionamento que ele quer dar em relação aos servidores, a benefícios dos servidores, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Eu acho que é quase generalizado um consenso dizendo que os servidores têm que ser bem valorizados, seja a área que for. Claro que eu dou uma parte. Eu acho que até complementar o que você está falando em relação a benefícios de servidor. A gente está falando de reajuste, a gente sabe que a gente tem assim, um passivo muito grande. A gente está falando de servidores que precisa ser reconhecido. Eu vejo um esforço muito grande do prefeito Elbert em querer, mas a gente precisa fazer que esse entendimento seja comum a todos. Todos os secretários entender da importância do servidor para poder fazer realmente essa máquina chamada Prefeitura de Macaé rodar. Eu falo isso porque eu fui secretária durante todo o tempo e a gente sabe da dificuldade que é ser professor, da dificuldade que é ser auxiliar, da dificuldade que é ser porteiro, merendeira, da dificuldade que é ser servidor nas escolas, servidor na educação, servidor na saúde, servidor da segurança pública. A gente está com a saúde mental de todos eles prejudicada e a gente vem tempo carregando isso. E aí, quando a gente fala de benefício, a gente fala, eu já trouxe para essa casa alguns benefícios que eu acho que podem ser contribuídos, mas a gente precisa, sim, de um cuidado e uma visão maior para esse servidor. Mas eu acredito muito que o prefeito vai fazer esse caminho de recuperação com o servidor, porque ele vem trazendo essa preocupação. Claro que eu acho que é uma recuperação muito grande, porque já tem muito tempo que ninguém vê o servidor. A mão de obra do serviço público, ela precisa ser vista diferente, porque quem é que vai cuidar de uma população se nem ele está sendo cuidado? Então, o cuidado tem que ser amplo para todos nós. Agora, eu até complementando a tua fala, eu acredito muito que todos esses benefícios que são contemplados aos servidores, ele tem que ser de uma forma ampla, para que todo mundo saiba qual é o benefício para cada servidor onde ele está. Se ele trabalha na área de esporte, se ele trabalha na área de segurança, se ele trabalha na saúde, se ele trabalha na educação, na secretaria de assistência. E hoje, assim, a gente vê que foi convocado o concurso público. Eu fico muito feliz porque o concurso público foi direcionado especificamente para a educação e eu lutei muito para que tivesse, porque eu acredito no concurso público efetivamente, mas a gente sabe o quanto ainda a gente tem necessidade. E quanto a gente tem necessidade da mão de obra no município para poder fazer realmente funcionar bem. A gente tem projetos magníficos, o prefeito tem vindo com obras, o prefeito tem investido com o espaço público, mas a gente precisa agora. Eu acho que é o caminho, investir na mão de obra do servidor público. Obrigada aí com a palavra aí. A parte foi ótima e aí me levanta outra bola. Pedi para rabiscar rapidamente no gabinete, enquanto você estava falando, os reajustes que foram feitos historicamente. Eu posso me perder em um percentual ou outro, mas não foge muito dessa seara. Você vê que desde 2013, você teve um reajuste de 9,5%, 2014 9,0% e 2015 em torno de 6%. E aí a gente fica até 2021 sem reajuste para servidor. E aí a gente tem que ser muito prudente e não banalizar o avanço que o governo Elbert Rezende teve realmente na discussão em melhorias para o servidor. A gente também tem que entender, e a população principalmente tem que entender, que existem barreiras fiscais, comprometimento orçamentário e financeiro para esse percentual ser projetado de forma coerente e execuível para o Poder Executivo. Então, ilustrando também o que essa casa fez hoje, de ir de encontro às melhorias do servidor, pode ainda não ser o que eles merecem, mas a gente está no caminho certo e a gente vai batalhar para isso. Apenas para contribuir, Ricardo e Leandra,
Por isso a importância de termos o grupo homogêneo de exposição, que é o famoso GHE, onde a gente aplica essa avaliação por grupos dentro da medicina do trabalho. Fizemos aqui uma indicação recentemente da implantação da medicina do trabalho no município para os servidores, para a gente ter todo o acompanhamento contínuo desses trabalhadores, admissional, demissional, periódico, e, de acordo com o GHE, a gente consegue fazer a avaliação de exposição e levar de forma igualitária para esses grupos o pagamento desses benefícios. Obrigada. E, por fim, o vereador Cezinha destacou a importância da participação ativa dos parlamentares na defesa dos servidores municipais e da população em geral. O parlamentar ressaltou que um dos maiores desafios enfrentados pelo município é a gestão da folha de pagamento, que exige um planejamento e equilíbrio financeiro. Como é importante a participação dos colegas vereadores, né? Como é importante o reconhecimento de cada um dos parlamentares aqui nesta casa. E a gente, atentamente ao requerimento da vereadora Leandra, quando ela defende aqui a valorização dos servidores, né? Pela questão do enquadramento, por todas as questões. E ouvindo atentamente aqui a palavra do vereador Ricardo Salgado, a gente tem grandes desafios, né? Porque a gente sabe que a folha de Macaé ela não é baixa, ela é muito alta. Muito alta porque a gente tem um quadro de funcionários aqui muito elevado. A gente tem um quadro de funcionários aqui maior do que a cidade de Campos, para vocês terem ciência. Uma cidade de Campos que tem o dobro da população, tem menos funcionários do que a cidade de Macaé. Isso porque gestores no passado não tiveram a responsabilidade com esta folha, né? Elevaram muito a folha de pagamento de Macaé e hoje o dever e os desafios na pasta da Secretaria de RH do município. A gente pôde avançar aqui, Ricardo acompanhou muito bem, né, com o seu assessor, o Gilberto, que a gente avançou aqui em algumas áreas, por exemplo, na questão dos fiscais, que foi valorizar a questão dos fiscais no reconhecimento da lei, da emenda do governo federal, a gente avançou, e muitos desses fiscais estavam esperando justamente por isso, para pedir a aposentadoria. Avançamos na questão dos agentes de endemia, agentes de saúde, mas a gente sabe que os desafios são grandes. Grandes porque hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o entendimento do prefeito, ele iria dar toda a gordura que estava sobrando no orçamento do município na valorização dos servidores. Mas ele reconheceu que o entendimento era que desse um pouco menos, mas valorizasse na questão do enquadramento, na questão de 2 letras. Eu pude conversar com uma profissional da educação, Leandra, como que foi importante essa questão das 2 letras, porque estava há mais de 10 anos sem a questão do enquadramento. E a gente precisa de um entendimento em conjunto dessa casa, com o secretário hoje, que tem um desafio grande, que é o secretário de RH, para que a gente possa avançar nessa questão, porque só assim a gente vai colocar em dia todo esse questionamento, toda essa valorização dos servidores que está atrasado, que está no passado, né? E a gente sabe que todos que passaram tiveram uma identidade, por exemplo, por pasta A, pasta B, pasta C. A gente sabe que a questão do PCCV, da ordem pública, quase que insustentável no município de Macaé, não é? Por quê? Porque os gestores no passado não tiveram a dignidade, o respeito e a responsabilidade pelo recurso público. Então, parabéns, vereadora Leandra, parabéns a todos os vereadores que usaram a palavra e defendendo muito bem essa questão da valorização dos servidores do município de Macaé. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até a próxima.